Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, o versículo 21. Assim está escrito: E os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. A orientação de Deus para o povo de Israel, através de Isaías, foi que eles tomassem ciência do caminho estabelecido pelo Senhor e colocado diante deles, para que eles pudessem andar por aquele caminho. Quando se conhece o caminho do Senhor e passa a andar por ele, este caminho traz segurança, livramento, proteção, direção e descanso. É um caminho certo, é um caminho seguro. Os caminhos de Deus que ele coloca diante do seu povo, quando este povo atenta e obedece ao Senhor, seguindo pelo caminho que ele propôs, este povo só há de desfrutar bênçãos, vitórias e livramento. Do contrário, quando eles deixam de atentar e andar no caminho estabelecido pelo Senhor, eles então começam a enfrentar problemas, dificuldades, ameaças, perseguições e morte. Essa tem sido as consequências daqueles que persistem em não andar no caminho do Senhor, visto que Deus mostra, através da sua palavra, o seu caminho, o caminho do Senhor, o caminho pelo qual nós precisamos andar. E a orientação foi que os nossos ouvidos ouviriam a voz do que está por detrás de nós, quer dizer, nos conduzindo, nos direcionando, dizendo: este é o caminho, mostrando o caminho e advertindo e dizendo: andai por ele. Nós não somente devemos conhecer o caminho, mas também andar por este caminho. E ao andar no caminho que é colocado diante de nós pelo Senhor, nós não podemos de maneira nenhuma nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho de Deus é para frente. O caminho de Deus é reto. O caminho de Deus não faz curvas sinuosas. É um caminho seguro. É um caminho direto à sua presença. Quando nós vamos atentar para a palavra de Deus, nós vamos observar o salmista e o próprio Moisés pedindo ao Senhor que lhe mostrasse o caminho. Em Êxodo, no capítulo 33 e o versículo 13, veja a petição de Moisés a Deus. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Moisés estava pedindo a Deus, dizendo o seguinte: se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Ele sabia que Deus tem o seu caminho e, portanto, ele queria conhecer este caminho para poder andar nele. Quem anda no caminho do Senhor anda seguro, anda satisfeito, anda com alegria. Os salmistas deixaram registrado em vários pontos a referência que eles tinham do caminho do Senhor. Veja no Salmo 18 e o verso 30, onde está escrito assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então, o caminho do Senhor é um caminho perfeito. Salmo 27, o verso 11, o salmista pediu, dizendo assim:
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Ele queria conhecer e andar no caminho do Senhor. O Salmo 25 e o verso 4 está escrito assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. E no Salmo 77, o verso 13, ficou registrado assim: O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então observamos por aí, tanto Moisés como os salmistas, referindo-se ao caminho do Senhor como um caminho seguro, um caminho perfeito, um caminho que está no santuário. O próprio profeta Isaías, quando usado por Deus para falar ao povo de Israel, no capítulo 35 e o versículo de número 8, deixou registrado assim: E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Então, uma vez que tem o caminho do Senhor, que é colocado diante de nós, o nosso dever é andar no caminho do Senhor. Então, quando estamos andando no caminho do Senhor, nós estamos atentando para a orientação que Deus nos dá através do profeta Isaías, aonde li a princípio, que diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho. Andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, quando nós passamos a andar no caminho do Senhor, significa viver de acordo com os ensinamentos e a vontade de Deus, que estão revelados na sua palavra. No caminho do Senhor, nós vamos andar de acordo, ou seja, o que Deus nos ensina, nós vamos praticar e vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, que ela é soberana. Conforme Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 2, está escrito assim, Romanos 12 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós andamos no caminho estabelecido pelo Senhor, nós certamente vamos conhecer e experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. E vamos descobrir que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por quê? Porque o Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é perfeita. Então a vontade do Senhor não pode ser diferente. Ela também é perfeita, agradável e boa. E nós, quando andamos no caminho do Senhor, nós andamos nesta condição. E também procurar seguir a verdade e a justiça de Deus estampada nas Escrituras. Deus, ele é a verdade. O Deus que é a verdade prima pela verdade. A sua palavra é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E nós, como seus servos, devemos andar na verdade. Andar no caminho que o Senhor colocou diante de nós. Então, uma vez que conhecemos os ensinamentos e a vontade de Deus e andamos de acordo com eles, nós vamos seguir a verdade e a justiça. Deus, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro.
Portanto, quando nós andarmos no caminho dentro destas condições, nós estamos fazendo algo que é agradável diante de Deus e, portanto, vamos desfrutar da sua presença, do seu poder e dos seus milagres e a garantia de que estaremos sendo conduzidos de maneira segura pelo Senhor nosso Deus. Então, a Escritura nos afirma que os caminhos do Senhor, eles são inescrutáveis, como Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 11 e o versículo 33. Está escrito assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos, insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, ou seja, insondáveis, inexplicáveis, incompreensíveis, até o momento em que Deus decide revelar para nós o seu caminho. Foi por isso que Isaías disse: os teus ouvidos ouvirão a voz dizendo, este é o caminho. Porque se nós procurarmos sondar, explicar e compreender os caminhos de Deus, ele próprio disse que os caminhos dele estão muito além do nosso caminho. Então, o caminho do Senhor, ele está acima de todos. Por quê? Porque os caminhos do Senhor estão mais altos do que os nossos caminhos. Veja o que Isaías deixou registrado no capítulo 55, o versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso que nós não conseguimos avaliar o pensamento de Deus, porque eles são insondáveis, inescrutáveis, inexplicáveis, incompreensíveis à mente humana, a menos que Deus revele parte do seu propósito em nos mostrar, como tem feito dentro dos textos que li e do pedido que as pessoas fizeram a ele, que mostrasse o seu caminho e eles então pudessem andar no caminho do Senhor. É o caminho da sabedoria, é o caminho que podemos andar sem medo de errar. Então, andando no caminho do Senhor, nós vamos encontrar algumas direções à luz da palavra de Deus, por onde é que nós devemos andar para estar assegurado de que estamos andando no caminho do Senhor. Quem anda no caminho do Senhor não erra. Quem anda no caminho do Senhor não se atrasa. Quem anda no caminho do Senhor não se perde, não se deixa vencer pelas ameaças exteriores. Ele está num caminho seguro, protegido e guardado pela poderosa mão de Deus. Então, quando olhamos para este texto, que diz, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda, nós entendemos que, andando no caminho do Senhor, nós vamos andar no caminho da justiça, como já falamos aqui. Nosso Deus é justo, tudo que parte dele tem a marca da justiça. Também o caminho de Deus é o caminho da justiça. Então, quando eu e você, quando nós estamos andando no caminho da justiça, significa que nós estamos andando no caminho do Senhor. Praticar a justiça é ser imparcial, não é escolher um partido
ou um favorito, ou um preferido em detrimento do outro. Não. Andar no caminho da justiça é andar de acordo com o propósito de Deus. Deus, como justo, ele coloca diante de nós um caminho justo e ele nos considera, à luz da sua palavra, como justo. Então, o caminho do justo, o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, tudo isso nós encontramos na palavra de Deus, porque diz-nos assim, Salmo 1, verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, quem anda na justiça é considerado justo. E o Senhor conhece o caminho do justo. Então, andar em justiça é andar no caminho do Senhor, é no caminho da justiça. Seguindo, nós encontramos que precisamos andar no caminho da piedade. Piedade fala sobre devoção, a entrega sincera da nossa vida a Deus. Paulo deixou escrito em Timóteo que aqueles que querem viver piamente padecerão perseguições, mas viver e andar na piedade é ser devoto do Senhor nosso Deus. Está sempre disponível para lhe prestar a adoração que lhe é devida. Haja vista que o Senhor Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores que Deus está à procura. E o salmista deixou registrado: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, andar no caminho da piedade é andar na condição de ser um devoto, um adorador do Senhor nosso Deus. Mais adiante, nós vamos observar também que andar no caminho do Senhor é andar no caminho da fé. Lembra que o cristão, o salvo, ele vive em função da fé. Se lhe faltar a fé, não tem nenhuma estrutura que se sustente na vida dele. Porque todas as coisas de Deus, elas são alcançáveis por nós mediante a fé que o próprio Deus, através de Jesus, faz brotar no nosso coração. A Escritura afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O escritor aos Hebreus deixou registrado que Jesus Cristo, ele é o autor e o consumador da fé. Portanto, a palavra da fé gerada em nosso coração, a fé mediante a palavra de Deus, esta palavra do Senhor Jesus Cristo, então ela gera em nós fé. E mediante a fé, nós passamos a ter comunhão com Deus, ter a sua presença, a experiência com Ele, de natureza espiritual. E em tudo isto exige-se fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o caminho do Senhor para nós é o caminho que andamos pela fé. É o caminho da fé, da crença, da convicção, da certeza, da confiança em Deus. Então, este é o caminho da fé, que nos leva à presença de Deus. Tudo para nós é em função da fé. Jesus disse que é para termos fé em Deus. Esta fé operosa, esta fé ativa, que se movimenta e traz os resultados da operação de Deus para a nossa vida. Mas seguindo adiante, andando no caminho do Senhor, é andar também no caminho do amor, porque Deus, ele é amor. A expressão do amor de Deus manifestou-se trazendo
a salvação mediante a graça, por meio da fé, a todos os homens. O amor de Deus foi a prova dele para com a humanidade, de entregar o seu Filho Jesus por amor. Visto que Deus é amor, o caminho de Deus também se palmilha por ele em amor. O amor que o próprio Deus, através do Espírito Santo, derramou em nossos corações. É vivendo neste amor, é caminhando neste amor, que nós estaremos certamente agradando ao Senhor nosso Deus em andar no seu caminho. Seguindo, nós vamos atentar também que o caminho do Senhor é chamado, e nós devemos andar nele, no caminho da perseverança. Ou seja, à medida que nós estamos no caminho que foi colocado pelo Senhor, nós não podemos nos deixar levar por desânimo, por desistência, por fraqueza, por qualquer coisa que venha interromper a nossa caminhada. Uma vez que nós entramos no caminho do Senhor, nós vamos seguindo até o fim. E neste caminho, nós temos todo o necessário para nos manter firmados no Senhor. Portanto, a perseverança é não ceder e não desistir. Porque quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quem desiste da caminhada não tem o prazer do Senhor. O Senhor não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que voltam atrás, naqueles que desistem da caminhada. Então, o caminho do Senhor, andar no caminho da perseverança, permanecer, persistir, ir até o fim. A palavra de Deus diz: tu, porém, vai até o fim. Aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Então, a perseverança nos manterá firmes no caminho do Senhor, sem recuar, sem vacilar, sem desanimar. Mas seguindo, o caminho do Senhor também é o caminho da mansidão. É o caminho que Deus coloca diante de nós. O próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o verdadeiro cristão, o servo do Senhor, ele deve andar no caminho da mansidão, porque ao servo do Senhor não convém ser contencioso, alguém que por qualquer coisa cria uma contenda, uma confusão, um desacerto, e isso traz prejuízos. Mas o que diz a palavra do Senhor, que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos. Então, o caminho do Senhor também é para nós o caminho da mansidão. Nós precisamos andar por este caminho. Então, observamos aqui os caminhos que são colocados pelo Senhor. Qual é a característica deste caminho? Entendemos que o caminho do Senhor é o caminho justo, é um caminho santo, é um caminho perfeito, é o caminho da justiça, é o caminho da piedade, é o caminho da fé, é o caminho do amor, é o caminho da perseverança, é o caminho da mansidão. E este caminho de Deus, que foi profetizado por Isaías, quando disse: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando o Senhor Jesus Cristo veio e realizou o propósito de Deus, demonstrando o seu amor, graça e misericórdia, ele disse numa ocasião aos seus discípulos, quando ele disse que ia para o Pai, e os discípulos disseram: nós não sabemos o caminho e como podemos ir. Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. E aí então ele disse: respondeu-lhe Jesus dizendo: eu sou
o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus agora se coloca diante de nós como o único verdadeiro caminho para a presença de Deus. Hoje nós andamos na luz do Senhor Jesus Cristo, encorajados, dirigidos e protegidos por Ele, porque Ele é o caminho que Deus colocou para nós andarmos por Ele e desfrutarmos da sua presença. Então, em Jesus, todos aqueles caminhos que relatamos, eles estão inclusos em Jesus. Em Jesus está o caminho seguro, em Jesus está o caminho perfeito, em Jesus está o caminho da justiça, o caminho da piedade, o caminho da fé, o caminho do amor, o caminho da perseverança, o caminho da mansidão. Em Jesus, nós encontramos estas características do caminho que nos leva à presença de Deus. E o Senhor Jesus, quando entregou a sua vida a Deus, o Pai, nós encontramos que, com a sua morte, ele abriu para nós um novo e vivo caminho pelo qual podemos caminhar. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 20, está escrito, 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus, como o único e verdadeiro caminho que nos leva a Deus, este caminho é novo, é vivo, é seguro e nos leva para a presença majestosa do Senhor nosso Deus. Que eu e você, que nós possamos seguir andando no caminho do Senhor, procurando viver de acordo com seus ensinamentos, com a sua vontade e seguir a sua verdade e justiça, ela com certeza vai nos colocar num caminho que seja agradável ao Senhor. Sigamos por ele e desfrutemos da comunhão, da presença de Deus, andando no caminho do Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.